Bem, Jay e Warren, muito obrigado por virem e obrigado pelas instalações, Warren. Vocês dois são únicos, mesmo estando em esferas diferentes, alcançaram um nível de sucesso quase lendário. O que vocês fizeram, o que os tornou diferentes? Warren, vamos começar com você porque no mundo dos investimentos, há muitas pessoas brilhantes. Todos dizem ter lido Graham e Dodd, todos afirmam ser disciplinados. E ainda assim, só existe um Warren Buffett. Bem, tive sorte de ter começado cedo. Quer dizer, sempre ajuda a começar cedo e meu pai trabalhou no ramo de investimentos, então eu costumava ir ao escritório dele aos sábados. E assim, com provavelmente 7 anos de idade ou algo assim, comecei a ler esses livros que estavam por lá. E então eu tive uma vantagem de 15 anos sobre muitas pessoas, em um certo sentido. E isso ajudou muito. E aí eu sempre fui fascinado por eles. Eu sabia o que queria fazer desde cedo e acho que isso é uma grande vantagem também. E então você não precisa de muita inteligência nesse negócio. Quero dizer, eu sempre disse, se você tem um QI de 160, doe 30 pontos para alguém, porque você não precisa disso em investimentos. O que você precisa é de estabilidade emocional. Você precisa ser capaz de pensar de forma independente e você precisa ser, quando você chegar numa conclusão, precisa realmente não se importar com o que os outros dizem e apenas seguir os fatos e seguir o seu raciocínio e isso é difícil para muitas pessoas. Essa parte eu acho que tive sorte. Eu nasci assim. Em termos de emoções, é um truísmo que nos investimentos, emoções são inimigas. Absolutamente. Quando o mercado está bom, se você se sentir bem, não faça. Se você se sentir mal, provavelmente deveria fazer. Como você, qual foi aquela coisa extra onde tantos reconhecem isso e mesmo assim vimos na crise atual, eles entraram em pânico enquanto você entrou em desastres potenciais como GE e o Goldman Sachs? Sim, eu não posso realmente te dizer quero dizer, eu não aprendi isso na escola ou algo assim, nunca me incomodou se as pessoas discordassem do que eu pensava, contanto que eu sentisse que conhecia os fatos. Quero dizer, eu tenho um monte de coisas que eu não sei nada a respeito e eu simplesmente me mantenho longe delas. Então eu fico dentro do que chamo de meu círculo de competência. Você sabe, isso o Tom Watson disse da melhor maneira. Ele disse, você sabe, ele disse, eu não sou um gênio, mas sou inteligente em alguns pontos e fico nesses pontos. Bem, eu tento ficar nesses pontos e eu simplesmente não tenho um problema se alguém diz, você sabe, você está errado em alguma coisa. Eu volto e olho os fatos e eu acho que isso é realmente muito mais importante, francamente, do que ter alguns pontos a mais de QI ou ter um curso ou 2 a mais na escola ou qualquer coisa do tipo. Você precisa de estabilidade emocional. E então, em termos de pessoas que nem estão no negócio, se eles... acho que estávamos falando quando jantamos no outro dia sobre como no tênis a maioria de nós nunca vai chegar ao Wimbledon, mas se apenas nos concentrarmos, como alguém disse uma vez, passe a bola por cima da rede, não tente fazer bonito, apenas passe a bola por cima da rede, você se sairá bem. Sim, isso é um pouco como... Eu tenho essa regra, você sabe, A primeira regra é não perder e a segunda regra é nunca esquecer a primeira regra. Então, não é tanto ter muitas decisões brilhantes, é apenas não ter realmente algumas terríveis. E francamente, eu aprendi com Ben Graham como evitar ter qualquer desastre em investimentos. Não era que você fosse inventar a coisa mais inteligente, mas se você nunca tiver qualquer perda significativa, sabe? Alguns singles e duplas podem produzir muitas corridas antes de você terminar. Quem foi Ben Graham? Ele foi seu principal mentor, modelo? Ele era um homem maravilhoso e foi meu professor em Colômbia, né? Eu li seu livro quando tinha 19 anos, na Universidade de Nebraska, e comecei a investir quando tinha 11 anos e comecei a ler sobre isso quando tinha tipo 7. Então, eu li todos os livros na Biblioteca Pública de Omaha que havia quando tinha 12 anos, sobre investimento e mercado de ações. E me diverti muito, mas nunca realmente nunca me baseei em nada e foi divertido, mas não seria lucrativo. Então eu li o livro de Graham, O Investidor Inteligente, quando eu estava na Universidade de Nebraska Puxou todo? Abriu tudo. Para mim? Sim, e eu nomeei. Meu filho mais velho se chama Howard, em homenagem ao meu pai, Graham Buffett. E, ele era um homem maravilhoso. Nunca esperou nada em troca de mim. Ele apenas fazia todas essas coisas para os mais jovens. Você tem apenas alguns exemplos rápidos das coisas que ele fez que você... olha para trás... Uma coisa é ler algo, mas outra bem diferente é ver isso em ação. Bem, mas o que ele fez foi me fazer pensar, não como uma ação com um símbolo que oscila e que, você sabe, você olha gráficos e tudo mais. Ele me ensinou a pensar nisso como parte de um negócio e isso foi vital. E ele me ensinou a realmente não prestar atenção às flutuações do mercado de ações, exceto quando estavam funcionando a meu favor. Então, para não me sentir, sabe, eufórico porque algo subiu ou deprimido porque algo desceu. Então,
Se eu conhecesse os fatos sobre algo e seu valor caísse, eu compraria mais, sabe? Porque eu via isso como um negócio. Então ele ensinou aquela famosa lição sobre uma margem de segurança, que você não dirige um caminhão que pesa 9.900 libras por uma ponte que diz, limite 10.000 libras, porque você não pode ter tanta certeza disso. Se você vê algo assim, você segue um pouco mais adiante na estrada e encontra uma que diz, limite 20.000 libras, e essa é a que você atravessa. Então ele, na verdade, te ensinou que ações não eram apenas números. Números eram uma forma abreviada para negócios de carne e osso e eles são fáceis de Nunca esqueci disso. Jay, você está em um negócio que talvez seja ainda mais competitivo, porque provavelmente não há um jovem no país que em algum momento de suas vidas não queira ser um artista, uma estrela. Certo. E você não só fez isso, mas fez isso consistentemente. E mesmo tendo apenas 40 indo para 41, nesse negócio, isso é quase como 80 no mundo do Warren. É difícil fazer mais de um ou dois. O que olhando para trás, quais foram as coisas que destacaram você do grupo da forma mais dramática possível? Enquanto o ouvia, eu apenas escuto, vejo, ouço todas as semelhanças e todas as coisas no que ele está dizendo, certo? Porque se você não olhar para isso como cifras e coisas assim, você está realmente apenas buscando a verdade dentro de, sabe, tudo isso. E dentro de todos os números e todo o caos, você está apenas buscando a verdade. Certo? E essa é a chave para ser um artista de gravação, certo? Ser você está contando sua história ou encontrando sua verdade no momento. Sabe, o meu é um pouco diferente do Warren, porque eu comecei um pouco mais tarde. Meu primeiro álbum só saiu quando eu tinha 26 anos, então eu tive, um pouco mais de maturidade de onde eu estava. Meu primeiro álbum tinha todas essas, emoções e complexidades e camadas que um álbum típico de hip hop não tinha, porque, estávamos fazendo isso aos 16, 17 anos, não havia experiência suficiente para compartilhar com o mundo. Então, aos 26 anos, eu tinha passado por tantas coisas diferentes, eu tinha tanta riqueza para compartilhar, com o mundo naquela época. E a partir desse ponto de partida, eu nunca esqueci dessas coisas, como você disse. Quero dizer, você nunca esquece aquelas coisas verdadeiras às quais você se apega, as suas coisas básicas que você sabe, te tornam bem-sucedido, e para mim é essa verdade, encontrar essa verdade, a verdade do momento, de onde estou naquele momento, não tentando e atender a um certo público, ou não ser algo que não sou, não dirigir um caminhão sobre uma ponte 1000 vezes, toda coisa, há tantas semelhanças no que ele estava dizendo. Agora, em termos de mentor, você mencionou que quando jovem adquiriu um amor pelas palavras, como você, man. E antes de gravarmos, você mencionou que um professor da sexta série despertou isso em você, que durou a vida toda. Eu estava dizendo a vocês antes, você sabe, nossas salas de aula onde crescemos, eu cresci no Marcy Projects, no Brooklyn, e, nossas salas de aula estavam lotadas. Então, era muito difícil para os professores darem, atenção individual, Então, teve essa professora da sexta série, o nome dela era Miss Loudon, Ela deve ter visto algo em mim e me deu essa atenção e me deu esse amor pelas palavras, É engraçado como funciona, Funciona para mim até hoje. Mas, só um pouco de atenção, Ela também nos levou em uma excursão para a casa dela, O que me abriu para o mundo. Meu bairro tinha sido o meu mundo. É a única coisa que eu tinha visto, Eu simplesmente vi um mundo totalmente diferente. Minha imaginação cresceu a partir daí. Eu queria isso, eu aspirava a ter isso, As pequenas coisas. Ela tinha uma máquina de gelo na geladeira dela, Você pressiona o gelo e a água sai. Eu fiquei realmente impressionado com isso, Eu pensei, eu quero uma dessas. É verdade. Agora, você também, mesmo não tendo gravado seu primeiro álbum até os 26 anos, você, de certa forma, estava compondo música na sua própria mente. Sim, tive rodeado de música minha vida toda. Minha mãe e meu pai tinham uma grande coleção de discos, então comecei a ouvir música bem cedo, e eu só escrevia música e eu simplesmente desenvolvi um amor por isso desde então. E, eu não consegui me envolver, Eu me envolvi no meu bairro e nas minhas redondezas, mas, eu sempre levei isso comigo e sempre voltei a isso. E então chegou a um ponto em que era como, tome esta decisão, porque isso é algo que você realmente ama e gosta de fazer, É hora de realmente focar nisso e levar a sério. E, dê o seu máximo. E uma vez que eu,
fiz isso, não havia como voltar atrás. E você conseguiu superar de onde você cresceu. Como você disse uma vez, você viu o que aconteceu e coisas como drogas, não? Onde a vida terminaria e você decidiu em algum ponto, eu não vou para lá. Sim, eu só quero dizer, sabe, esse tipo de decisões que acontecem em, você sabe, muitas das nossas vidas, sabe? Encontramos isso aqueles momentos de encruzilhada. Você sabe, e eu estava perto de pessoas e estava vendo pessoas realmente genuinamente boas indo embora por 13 anos e você sabe, todos esses, sabe, você leu As Leis Injustas e de Rockefeller e você sabe, eu estava tão envolvido nisso que eu disse a mim mesmo, cara, eu tenho que tomar uma decisão em algum momento. E, sabe, eu tomei essa decisão de focar na música, que era meu amor, você sabe, e deu certo. Consistência. Sabe, as pessoas gostam de música, podem fazer 1, 2 ou 3 álbuns e então, por alguma razão, desaparecem. Isso não aconteceu com você? Acho que está voltando novamente um pouco ao que o Warren estava dizendo também, como é a disciplina. Também. A disciplina de não se deixar levar pelo momento. Você sabe, música é como ações também. Você sabe, tem a coisa quente do momento. Você sabe, tem esse som eletrônico quente, ou a voz quente de autotune, ou sei lá o que é novo e empolgante. E você sabe, as pessoas tendem a tomar decisões emocionais baseadas nisso. Elas não permanecem fiéis ao que conhecem. Este é quem eu sou. Este é o que, sabe, é isso que eu faço. E então eles, sabe, pulam para essa próxima novidade quente e, sabe, não é para você. Então, para mim, apenas ter a disciplina e ter a confiança de que e quem eu sou, sabe? E se eu entro em um estúdio e se eu encontro minha verdade do momento, há várias pessoas no mundo que podem se relacionar com o que estou dizendo e vai, comprar o que estou fazendo. Sabe? Não porque é a novidade do momento, mas porque são minhas emoções genuínas. É como eu me sinto. É como eu articulo o mundo. E, sabe, apenas ter a disciplina de simplesmente, sabe, ser você mesmo. Como você disse uma vez, como artista, você está lutando contra tudo o que é novo e a fascinação de todos com as coisas novas. Sim, coisas brilhantes. As pessoas se apaixonam por coisas brilhantes. Então, em essência, à medida que você envelhece, você traz um público com você, porque o tema da sua música cresce com você. Certo. Nunca Quero dizer... fica. Não envelhece. Sim, porque pro hip hop é como se tivesse 30 anos. Tipo, o hip hop é um gênero de música bastante novo, então nunca vimos, sabe, a maturação do hip hop, sabe, desse jeito. Isso nunca aconteceu antes. Sabe, se as pessoas atingem uma certa idade e ainda tentam focar neste, sabe, público jovem, porque o hip hop era um esporte de jovem, mas, sabe, as pessoas que ouviam hip hop quando tinham 18 anos ainda vão gostar de hip hop quando tiverem 28. É só que as vozes no hip hop não falam mais diretamente com elas. Não estavam, sabe? Eles não estavam. Eles estavam falando com um público de 18 anos, sabe? Então, sabe, você tem 28, você não tem nada para ouvir, porque ninguém se relaciona com você. Então, sabe, minha intenção foi, eu não vou fazer isso, sabe? Eu vou simplesmente fazer, você sabe, a música que eu amo fazer e que eu quero fazer, e vou amadurecer minha música e, sabe, felizmente para mim foi a decisão certa. Quando você percebeu que não só tinha essa habilidade com a música e não ficava obsoleto, mas também reconheceu que tinha que ser tratado também, mesmo que você ame como um negócio, para que você não acabe, como muitos fazem, perdendo tudo que tem efetivamente em dívida com empresas e eles não são os senhores do seu destino. Sim, esse foi o maior truque que as pessoas já fizeram na música, convencer os artistas de que não se pode ser artista e ganhar dinheiro. Eu acho que as pessoas que estavam ganhando milhões, na verdade, criaram isso. Acho que elas planejaram toda essa coisa, sabe? Era quase como vergonhoso. Tipo, especialmente no rock and roll, você tinha que fingir que, sabe? E você tinha esses caras milionários que tinham que fingir como se não fossem bem-sucedidos de jeito nenhum. Ou seria como um prejuízo para a carreira deles, sabe? Hip hop, desde o início, sabe? Sempre foi aspiracional, sabe? Sempre quebrou essa coisa, sabe? Aquela ideia de que um artista não pode pensar também. Eu acho que no final das contas, quando você separa os dois, você não está fazendo música pensando nos negócios. Porque você em algum momento você tem
tem que ser real quando eles tocam, quando eles ouvem, sabe? Algo tem que ressoar com eles, que seja real. Contanto que você, quando você está no estúdio, você é um artista, você faz música. E então, depois que você termina, você o comercializa para o mundo, eu não acho que há algo de errado com isso. Na verdade, eu sei que não há nada de errado com isso. Então, desde o começo você aprendeu sobre o negócio da música porque você não Bem, podia... fomos forçados. Sim, nós fomos forçados no começo. Eu gostaria de poder dizer que fomos gênios e dizer que íamos começar nossa própria empresa, sabe? Isso não foi o que aconteceu. No início, fomos a todas as gravadoras e todas as gravadoras fecharam as portas para nós. A coisa genial que fizemos foi não desistir. Não dissemos, porque esses caras, sabe, usamos aquela abordagem do o que eles sabem, sabe? Nós não desistimos naquele momento. Acho que, sabe, foi isso que fizemos de genial. Começamos a vender nossos próprios CDs e criamos nossa própria popularidade. E então a gravadora voltou até nós. Então agora nós tínhamos uma negociação diferente, sabe? Não era a mesma relação de artista e gravadora. Agora, mantínhamos a posse da nossa própria empresa e, foi a melhor coisa para nós, sabe? Bem, uma das coisas que você fez, né, relativamente recentemente, foi há cerca de 3 anos, né? Você estava em uma empresa, era presidente de uma empresa, viu em primeira mão o que achava que estava errado com o negócio da música, você queria sair e estava disposto a gastar dinheiro para se libertar. Sim, eu não necessariamente queria sair. Eu queria trabalhar com eles, mas eu queria, tipo, um fundo, de certa forma. Sim, eu era o presidente da Def Jam Records e eu queria um fundo para, sabe? Eu queria trabalhar lá, mas eu queria que o fundo... Era como se pegassem todos esses artistas, quase como jogá-los contra a parede para ver quais deles ficariam, e você achava que isso era um grande desperdício de dinheiro? Sim, na indústria da música por muito tempo, um disco de sucesso resolvia todos os seus problemas, porque não havia internet, não havia este YouTube, e não havia tantos outros fatores. Era apenas a música. Então, esse modelo ainda existe de, sabe, simplesmente lançar artistas e ver o que funciona, sabe? E à medida que a máquina começou a se mover mais rápido, muitas coisas se perderam no processo. Você sabe, a parte de airing e o desenvolver os artistas, sabe? Então, chegou a um ponto em que estávamos como uma indústria da música, estávamos lançando centenas e centenas de álbuns todos os anos, e você sabe, os percentuais eram realmente baixos, tipo 56 álbuns e 4 artistas funcionavam, ou você sabe, algo assim. Então eu queria trazer, sabe, toda a cultura para isso. Eu queria um fundo para poder fazer outras coisas, além de se assinar com artistas como você, sabe? Como comprar uma estação de televisão, ou comprar um clube onde, sabe, possamos desenvolver esses artistas, ou, sabe, comprar alguns fones de ouvido, sabe, eram todas essas coisas diferentes que eu queria fazer, e, não acho que, naquela época, você, sabe, eles realmente poderiam entender isso. Não era algo que eles estavam dispostos a fazer, e, sabe, eu apenas senti que seria um desperdício ali. Então, sabe, eu comecei meu próprio negócio, a Rock Nation, e, sabe, e é isso que fazemos. Nós, basicamente, temos de tudo, desde... é uma editora, sabe? Temos escritores, sabe? É uma gravadora. Temos é uma empresa de turnês. Você teve noites sem dormir quando colocou que foi $5 milhões para comprar seu último contrato para um álbum. Sim, no final disso, meu Def Jam, muito mesmo. Eu até tenho uma história melhor para você. Então, no meu último ano na Def Jam, sabe? Quando eu propus isso e não funcionou, eu fui assinar com um grupo chamado Live Nation e fazer a Rock Nation, mas isso foi eu como empresário. Como artista, eu ainda tinha um álbum restante com a Def Jam e Universal, e eu fui até o Doug Morris e L.A. Reid, que era o presidente da Def Jam na época. Você sabe, ele fez uma ótima coisa por mim, ele me permitiu, você sabe, entrar e ter a conversa com o Doug, e Doug, sabe, nós tínhamos um relacionamento fantástico, então foi muito legal, mas eu comprei meu último álbum de volta, e o que as pessoas não sabem é que no dia em que eu tinha voado do Havaí, eu estava fazendo algumas gravações e tinha um iPod no meu bolso. E eu estava em o voo comercial vindo de Havaí para Nova York. E eu estava com calças de moletom. E meu iPod com toda a música que eu gravei estava faltando, estava em algum lugar do avião. Então eu tive que entrar no escritório no dia seguinte e comprar um álbum de volta que poderia vazar no dia seguinte. Então todos os dias eu acordava e ficava, tipo, verificava todos os lugares na internet e em todo lugar e ficava, tipo,
por sim. Tipo, 3 meses eu... Mas sabe, no final das contas valeu a pena. Você sabe, eu estava indo em uma direção diferente e apenas aquela liberdade e acabou sendo uma grande decisão para mim. Foi uma grande decisão para a empresa. Eles conseguiram algum dinheiro e, sabe, foi uma grande decisão para eu conseguir um álbum muito bem sucedido, The Blueprint 3, e você sabe que tinha Empire State of Mind nele, que vendeu cerca de, você sabe, 4 milhões de singles por si só, e você Que sabe... algum dia pode se tornar o hino de Nova Sim. York. Na verdade, meu primeiro disco, número 1, foi de, quero dizer, como artista solo, certo? Número 1 é colaborar com colaboradores, mas meu primeiro número 1 em todas as paradas, o disco veio desse álbum. Então foi um momento muito bom para mim. E eu acho e acredito, você sabe, em tudo se alinhando. Então acho que aconteceu naquele momento pela razão certa. Isso leva a você mencionar que as coisas se alinham? Sorte. Todos sabemos que o trabalho árduo é essencial, a disciplina é essencial, a resistência é essencial. Mas há esse elemento que não se pode quantificar, mas sabemos que está lá. Warren, você já Bem, há pensou? muita sorte. Quero dizer, só nascer nos Estados Unidos em 1930, as probabilidades eram de 30 para 1 contra mim. Quer dizer, sabe, eu não tive nada a ver com escolher os Estados Unidos ao surgir e ter genes decentes para certas coisas. E, no meu caso, eu estava meio que programado para a alocação de capital, e ser programado para a alocação de capital há algumas centenas de anos, em Nebraska, não teria significado nada. E mesmo agora, nascendo em várias partes do mundo, isso não teria significado muito. Mas aqui estava eu, em breve, um sistema capitalista muito rico, e aconteceu que o que eu fiz se pagou enormemente em um sistema de mercado como o que temos. E eu, se tivesse tido talento em alguma outra área que fosse muito menos comercial, quero dizer, eu teria me divertido fazendo isso, mas não teria dado tão certo como deu. Mas é claro, o Jay disse perfeitamente quando falou sobre, sabe, ele está gravando para si mesmo e o dinheiro vem depois. Quer dizer, eu pude fazer o que amo. Quer dizer, e não se pode ter mais sorte do que isso. Se você pode passar a sua vida, e agora eu tenho 80 anos fazendo coisas que ama todos os dias, quero dizer, eu estaria fazendo o que fiz, o que faço agora, e teria feito no passado se a recompensa fosse conchas do mar ou dentes de tubarão ou qualquer outra coisa. Se você pode ir trabalhar toda manhã, eu vou trabalhar dançando sapateado, sabe? E eu chego e todo dia é emocionante. Isso é sorte. Quero dizer, não precisava ser assim. Se eu tivesse nascido em 1930, se eu tivesse nascido mulher, se eu tivesse nascido negro, eu não teria tido as mesmas oportunidades que eu tive. É por acaso. Meus pais amavam minhas irmãs tanto quanto me amavam. As irmãs são tão inteligentes, ou mais inteligentes do que eu e tudo isso. Mas elas não tinham as mesmas expectativas na década de 30 para uma jovem esperta, como tinham para um jovem esperto. E assim, eu tive todos os tipos de sorte. Tive a sorte de fui rejeitado por Harvard. Bem, ser rejeitado por Harvard significou que eu pude estudar com Ben Graham na Colômbia, o que mudou minha vida. Todos os tipos de coisas deram certo, então eu só espero continuar com sorte. Tive sorte por 80 anos. Agora onde você cresceu poderia facilmente ter acabado, como você discutiu com seus amigos, que fizeram algo e, por Deus, eles foram presos e não tiveram a oportunidade. Sim, quero dizer, há muita pouca pessoas do meu bairro, sabe, no meu ambiente, que conseguem sair, quero dizer, esqueça ter sucesso, mas sair de lá vivo, sabe, ou ser encarcerado, sabe, eu tenho um ótimo amigo, sabe, que acabou de voltar para casa, que é uma das pessoas mais incríveis que você vai conhecer, sabe? E ele acabou de voltar para casa depois de cumprir 13 anos e estávamos juntos todos os dias, sabe? E se não fosse pela música e música me levando embora, você sabe, no momento certo, minha vida poderia muito facilmente ter sido a dele, muito facilmente. Nós estávamos juntos todos os dias, sabe? Mencione a história sobre Londres. Sim, então, eles fizeram... Você sabe, nós estávamos envolvidos em coisas diferentes, estávamos em muitas coisas de rua e, bem, aconteceu que eu tinha talento para fazer música e um cara chamado Jais, com quem comecei muito cedo, sabe? Ele conseguiu uma oportunidade, ele conseguiu um contrato com a gravadora EMI, ele teve a oportunidade de ir a Londres para gravar o seu álbum. E, você sabe, eu fui junto com ele e nós esperamos por 2 meses. Bem, nesses 2 meses, houve uma operação secreta e eles levaram, você sabe, meu amigo que estou falando, levaram ele por 13 anos. E a única razão pela qual eu não estava lá é porque eu estava longe, você sabe, fazendo essa coisa de música. Incrível. Modelos de negócios. Tocamos no assunto de que
Só porque você fez algo certo antes com o negócio da música, eles estão acostumados a fazer as coisas de uma certa maneira, o mundo muda, eles não conseguem se ajustar. Warren, que conselho você tem? Você viu isso no negócio de jornais, você cita Washington Post, Buffalo News, monopólio legalizado, 30 de QI, você poderia colocá-los nesses negócios e eles teriam sucesso. Sim, claro. E então agora eles Acontece. Estão desmoronando. Acontece, quero dizer, os bondes eram grandes aqui há quase 100 anos. Mas vou dizer isso sobre investir. Tudo o que você aprende é acumulativo. Quero dizer, isso não significa que as indústrias permanecem boas para sempre ou que os negócios permanecem bons para sempre. Mas aprender a pensar sobre modelos de negócios, o que aprendi aos 20 anos é útil para mim agora. O que aprendi aos 25 anos é útil para mim agora. E então, não é assim. Não é um campo que muda de forma dramática, em termos dos princípios subjacentes. É como a física. Quero dizer, há princípios subjacentes. Agora, estão a fazer todo tipo de coisas com a física que não faziam há 50 anos. Mas se você conhece os princípios, se você sabe o que faz um bom negócio, se você sabe o que faz um bom gestor, se você sabe o que faz um bom produto, e você aprende que em um negócio você pode, há uma transferência para outros negócios à medida que você avança. E você aprende quais coisas você não vai entender. Quero dizer, saber o que deixar de lado é tão importante quanto saber no que se concentrar. E eu não acho que posso vencer todos os jogos, sabe? Alguém disse, como você vence Bob Fischer? Você joga com ele qualquer jogo, exceto xadrez. Então eu não jogo xadrez com Bob Fischer. E há muito valor em aprender isso ao longo do tempo e aprender no que você é bom e no que não é bom. E, Jay, seu negócio é como o negócio de jornais. Você mesmo disse que as gravadoras são anacrônicas, que elas perderam com o Napster. Explique como elas fizeram isso e o que você aprendeu com isso e como você acha que pode seguir em frente e sobreviver em um ambiente onde o que estava certo por décadas não é mais verdade. Sim, eu acho que isso é uma grande coisa sobre um negócio reconhecer mudanças, sabe? As variáveis não são as mesmas. Sabe, existe uma grande coisa chamada internet, então isso muda o cenário de tudo. Eu acho que o consumo de música está no seu ponto mais alto, enquanto vemos que a indústria musical está em baixa, então algo precisa ser feito ali. Sabe, houve um tempo na música em que um sucesso resolvia tudo. Você apenas tinha um sucesso, não importava o que estava acontecendo, você conseguia um sucesso e, sabe, isso resolvia o problema de Cobriu todos. muito sabe? sentido. Isso já não é mais verdade, não hoje. Acho que, sabe, ter essa mentalidade por tanto tempo, Acho que a indústria da música ainda está presa nesse lugar, porque, quero dizer, você sabe, nós não entendemos isso, nós não conseguimos resolver isso. O Napster, eles cometeram um grande erro com o Sim, Napster. bem, Napster apareceu e havia essa coisa de compartilhamento de arquivos e na época tivemos a oportunidade de abraçar isso e dessa forma você pode controlar. Era um lugar. Mas quando você quando paramos o Napster e fechamos o Napster, apenas a arrogância que tínhamos, isso fez surgir 1 milhão de Napsters. Agora é impossível de controlar. Sabe, apenas esse tipo de pensamento, sabe? Eu acho que nos negócios uma das maiores coisas é se abrir para a mudança. Você não tem que mudar quem você é e como você opera, mas apenas, sabe? Vocal, você sabe. Se o cenário mudou, então a forma como fazemos negócios tem que mudar um pouco. Não precisamos mudar quem somos, precisamos mudar a maneira como fazemos. Porque, como eu disse, o consumo de música está mais alto do que nunca. Bem, você fez isso na sua própria música. À medida que envelheceu, trouxe o público com você e outros não. O que você está fazendo em relação ao modelo que foi quebrado na música? Você mencionou que, quando saiu da gravadora, viu que precisava fazer certas coisas. Como você está recriando um modelo que... Por um lado, estamos levando nosso tempo com, sabe, artistas e o desenvolvimento de artistas. Por outro, há tantas partes diferentes do negócio em que estamos, sabe? Por muito tempo, a música não estava em turnês, sabe? Agora eles estão criando esses 360. Eu não quero que isso seja como uma coisa de atacar a gravadora, mas agora eles estão fazendo isso. Eles chamam, indo como esse modelo inteiro de 360 e é tipo, você não é o quê? Você sabe, uma gravadora faz. Uma gravadora não está no negócio de turnê, então por que um artista assinaria seus direitos para você quando isso não é o que você faz, não é sua área de expertise? Você sabe, mas você sabe, estamos com o maior
o promotor de concertos que existe, então você sabe, estamos na publicação. Há tantos aspectos diferentes da música em que estamos e estamos em mais agora e estamos, sabe, estamos melhorando nisso, sabe, apenas abrir diferentes caminhos, sabe, para nos tornarmos bem-sucedidos. Então, turnê, vestuário e... Fazendo turnês também, depois filmes, publicações, você sabe, apenas... Eu não quero competir com ele, Steve. Ainda não estou interessado. Mas então nas turnês você está Suficientemente sábio ou grande para algo, onde você não se importa em compartilhar a conta com Eminem ou Bono. Sim. É divertido para mim, por um lado, e por outro, como dissemos na faculdade, sabe, 1 mais 1 é 3 para mim. Sabe, eu não tenho esse ego onde eu, sabe, tenho que ser o único no cartaz ou o único que as pessoas olham, sabe? Estou tranquilo em sair com outros artistas. Tenho feito isso minha carreira inteira, sabe? Antes do Eminem, antes do Bono, era, sabe, Eric Kelly ou 50 Cent ou você, sabe, sabe? Eu tenho feito isso a minha carreira inteira. Eu apenas acredito que, sabe, eles estão dando pessoas um pacote melhor, sabe? Para que quando saiam da sala de concertos queiram voltar novamente, sabe? Você pode levá-los lá pela primeira vez, sabe? Se o que você está apresentando não for incrível e impactante, então como eles vão, por que voltariam pela segunda vez, sabe? Acho que esse é um grande erro sabe, muita gente comete esse erro, você sabe, quando estão em alta no momento, sabe? Eles apenas vendem, sabe? Eles vendem o nome e vendem o momento. Sim, aquelas coisas chamativas. Você se apaixona por coisas chamativas. Você vende o momento e então, quando as pessoas vêm ao show, elas não têm a experiência. Bem, estamos entregando mais do que a experiência. Sabe, você não está apenas recebendo Eminem, você está recebendo Eminem e Jay-Z. Você não está apenas recebendo Bono, você está recebendo Bono e Jay-Z. Não tem como não sair desse show, sabe, com quase como uma experiência única na vida a cada vez. É isso que estou tentando criar. Bem, Warren, você disse que não gostaria de competir contra Jay. Que conselho você... Ele está super brincando. Mas que conselho você daria para um homem que teve sucesso em um negócio onde muitas vezes é efêmero, estando convulsionado? Como você gosta de ter negócios onde você diz que há um fosso onde os concorrentes não podem alcançá-lo? Que conselho você daria ao Jay sobre como construir fossos? Bem, ele está construindo fossos, quero dizer, o tempo todo. Quero dizer, obviamente, é por isso que ele está tendo sucesso, mesmo tendo ultrapassado a idade que normalmente se associa ao seu campo. Então, o melhor fosso que você pode ter é o seu próprio talento, sabe? Quer dizer, eles não podem tirá-lo de você. A inflação não pode tirá-lo de você. Os impostos não podem tirá-lo de você. Então, eu quando falo com estudantes, vejo esses estudantes e digo a eles, vocês sabem, são um ativo de $1 milhão. Eu pagaria $100 mil aos MBAs por 10% dos ganhos pelo resto da sua vida. Então isso faz de vocês um ativo de $1 milhão. Agora, se puderem fazer algo para aumentar esse valor em 50%, se puderem aprender a se comunicar melhor verbalmente ou em forma escrita e você se torna 50% mais, isso é $500 mil apenas por melhorar a si mesmo. Quero dizer, isso, ninguém pode tirar isso de você. E então eu insto todos, você sabe, quando eu falei com eles no ensino médio sobre isso e na faculdade é só fazer isso. Desenvolva os hábitos. Você tem a capacidade mental, você tem a energia, mas desenvolva os hábitos de sucesso. E olhe ao seu redor para as pessoas que você admira, sabe? E liste o que faz você admirá-las em comparação com outra pessoa que parece igualmente forte ou igualmente talentosa. E essas são coisas que você pode fazer. Quer dizer, apenas escreva você sabe, as pessoas gostam de pessoas que são... Elas gostam se elas são bem-humoradas, se elas são amigáveis, se eles dão crédito ao outro indivíduo. Quero dizer, e eles não gostam deles se forem mesquinhos, você sabe, ou se exageram e prometem demais e todas essas coisas. Bem, essa é uma decisão que você toma. Então eu encorajo a todos a construir sua própria barreira ao seu redor. Jay, tem algum conselho que queira dar a Warren sobre construir fossos? Quero dizer, o que eu vou dizer para esse cara? Ele pode fazer coisas que eu não posso. Acredite, você não pode fazer nada. Ele é um pensador brilhante. Isso então leva para que serve o dinheiro? Você teve um grande sucesso, você não cometeu os erros que outros cometeram para ter sucesso e então você deixar destruir sua disciplina. Em termos de apenas tantos bifes que podemos comer ou hambúrgueres, ou seja o que for, o valor agregado. Vamos começar com você, Warren. Talvez você possa começar esta parte da conversa.
o valor agregado que você sempre teve foi que você podia empregar capital, multiplicá-lo, o que significava mais negócios, mais pessoas para pensões, mais contratações. Isso foi o serviço, isso foi realmente um bem público. Ainda assim, há alguns anos você decidiu que faria algo além de multiplicar capital, o que significava oportunidade e um padrão de vida mais elevado. Bem, Steve, se você voltar, realmente, quando eu estava nos meus 20 anos, quero dizer, parece arrogante, mas eu realmente sabia que ia ficar rico, quero dizer, porque eu apenas aprendi algo que ia funcionar. Minha esposa e eu decidimos, então, quero dizer, ela estava 100% de acordo, minha primeira esposa. E então, nisso, e nós íamos desfrutar da vida, íamos ter tudo que podíamos possivelmente usar ou precisar. Mas, incidentalmente, eu acho que um jantar de $5 em muitos casos é melhor do que um jantar de $100. Com vinho também. Sim, custo de vida e padrão de vida não são necessariamente a mesma coisa, mas achei que iria acumular dinheiro a uma taxa bem acima da média. E decidimos que viveríamos bem se nunca nos negássemos a nada. Isso significava independência para que eu pudesse fazer o que quisesse. E então eu senti, de uma forma ou de outra, isso voltaria para a sociedade. Agora, eu pensava que minha esposa viveria mais do que eu. Ela era um pouco mais jovem, e mulheres vivem mais do que homens. E ela amava o processo real de ver pessoas com problemas que o dinheiro ajudaria. E eu amo o jogo em que estava, então pensei que não iríamos, basicamente acumularíamos, e ela faria a distribuição disso. E ela fez muito disso enquanto estava viva, mas o grande dinheiro viria mais tarde. E então ela morreu, enquanto eu ainda estava vivo. E então eu tive que tomar uma decisão sobre a melhor forma de gastar esse dinheiro, de uma maneira inteligente, relativamente rápida. E eu tive a ideia de dividir entre 5 fundações, a maior das quais é a Fundação Gates. Isso foi há 4 anos. E não poderia estar mais satisfeito com a decisão. Não me neguei nada. Quer dizer, eu como tudo o que quero. Eu viajo para qualquer lugar que eu quero. Como você negou à sociedade algo que o capital, se continuasse empregando, poderia ter feito mais bem nas empresas? Bem, a Berkshire ainda está por aí. Eu ainda estou dirigindo. Sim, não estou indo tão mal. Estou ganhando dinheiro, veja, ainda para as instituições de caridade, mas eu faço isso por muitas outras pessoas também. Então eu não tive que abrir mão de nada. Eu nem mesmo, eu não tive que abrir mão do que amo fazer todos os dias. Eu não tive que abrir mão de nenhuma coisa material no mundo. E meus 3 filhos estão cada um envolvido com uma fundação que permite a eles investir dinheiro em suas energias. E não, eu acho que isso realmente funcionou maravilhosamente para mim. Quer dizer, foi uma solução perfeita. E você sabe, quando minha esposa estava grávida, eu não achava que eu iria fazer o parto, sabe? E você sabe, se eu receber a dor de dente ou algo assim, eu não arranco meu próprio dente. Eu delego isso. Eu sigo o conselho de Adam Smith, sabe? Eu entrego isso a um especialista. E não há razão para pensar que porque sou bom em ganhar dinheiro, que eu seria o melhor necessariamente em distribuí-lo. Eu quero certos objetivos em termos de como isso é distribuído, mas estou perfeitamente disposto a entregar a pessoas que vão gastar suas vidas se especializando nisso. Eu quero que elas façam isso prontamente. E quero que esteja alinhado com o tipo de coisas que eu quero. Eu quero apoiar, mas não acho que eu tenha que fazer isso sozinho. Agora, em termos disso, muitas vezes uma fundação é estabelecida e segue em uma direção diferente. Há uma coisa chamada lei de Parkinson, de que uma organização se torna autocentrada para si mesma e esquece o propósito para o qual foi criada. Eu vejo isso o tempo todo. Você vê isso nos negócios. É por isso que muitas vezes eles quebram, mas nas fundações você vê isso. Então você fez uma provisão para que isso não acontecesse com seus fundos, que eles tinham que ser esse dinheiro tinha que ser empregado. O quê? Dentro de 10 anos. 10 anos após a conclusão do meu patrimônio. Sim, e depois o dinheiro tem que ser todo gasto. Não pode ir para instituições que, por sua vez, coloquem em seu fundo patrimonial ou algo assim. Ou eu quero pessoas que eu conheço e sei que estão em sintonia comigo e sei que serão fiéis a certos ideais. Eu quero que eles distribuam. Porque quem diabo sabe daqui a 50 anos, sabe, quando o lugar se torna uma grande instituição, né? O que vai acontecer? As pessoas vão racionalizar que o que é bom para a instituição é exatamente o que o velho Warren pensou, sabe? Há 40 anos em seu leito de morte. Então eu já vi isso acontecer com muita frequência. Agora, as fundações não são testadas por um sistema de mercado. Quero dizer, se você tem uma ideia de negócio e ele tem música, está sendo testado por um sistema de mercado, se as pessoas tomarão uma decisão sobre se o próximo álbum é bom, e tomarão uma decisão, sabe, sobre se a Coca-Cola ainda os mantém felizes e todas essas coisas. Uma fundação não tem teste de mercado. Então, é muito fácil. Se não houver um teste de mercado, como as pessoas descobriram no governo e em outros lugares, é muito fácil começar a racionalizar coisas que estão muito distantes do que você, ou originalmente as pessoas pensavam que você pretendia fazer. Você, em termos de
está apenas começando a olhar para instituições de caridade. E você tem uma muito em comum, um fundo de bolsa de estudos, Sean Carter Scholarship Fund. Descreva. E onde você acha? Você vê isso ainda? E para mim, sim. Isso, o motivo pelo qual foquei nisso é porque uma coisa tão pequena mudou minha vida, certo? Um professor do 6º ano disse, sabe de uma coisa? Você é meio que inteligente. E eu acreditei nela. Eu disse, eu sou inteligente, certo? Então, ela me deu esse tipo de oportunidade. Ela acendeu a ideia na minha mente. Por isso, a minha primeira iniciativa é o fundo de bolsas de estudo. Porque há um monte de crianças muito inteligentes que estão saindo dessas áreas urbanas que podem chegar lá se tiverem a oportunidade. E então, é um desafio que eu dei para minha mãe. E minha mãe está tão envolvida nisso. Tipo, ela pega o ônibus e leva essas crianças para suas entrevistas com faculdades. E você sabe, agora estamos começando a ver crianças se formarem na faculdade e você sabe, esse tipo de sentimento, sabe, quando é real. Sabe, eu não estou apenas sentado em casa assinando um cheque e, sabe, por qualquer razão, para me sentir bem ou algo assim. Isso é algo que eu realmente quero fazer e estou realmente bem interessado e animado com isso. Então, é filantropia eficaz, em outras palavras. certo. E quero dizer, sim, estou vendo os resultados, estou vendo... Você sabe, estamos tendo nossos primeiros graduados do programa de bolsas de estudo Sean Carter, o que é, para mim, a melhor coisa de todas. E parece uma contradição. Quando você pensa em comércio, é atender às necessidades e desejos dos outros. Você fornece a música, as pessoas gostam. Você se sai bem, elas obtêm o prazer, ou nos retornos de investimento, boas empresas. E mas novamente, filantropia, se você pensar sobre isso, é quase o mesmo lado oposto da mesma moeda. Atender às necessidades e desejos dos outros. Uma maneira um pouco diferente de fazer isso, mas, novamente, como você disse, não é apenas assinar um cheque, é garantir que realmente está entregando o que deveria entregar. Certo. Também é mais difícil do que negócios, veja, porque você está procurando coisas fáceis de fazer nos negócios. Quero dizer, você está procurando, as pessoas têm gostado de beber Coca-Cola por 100 anos, elas provavelmente vão gostar por mais 100 anos, não requer nenhum grande poder intelectual para entender esse tipo de coisa. Mas na filantropia, muitas vezes, é mais difícil, você está enfrentando os problemas mais difíceis da sociedade, está lidando com questões onde as pessoas aplicaram dinheiro e inteligência antes e não resolveram realmente o problema. Quero dizer, a educação é um grande exemplo. Então você está realmente enfrentando coisas em que não vai ter sucesso toda vez. E se você gosta de ter sucesso sempre, você tem que se ajustar a isso. Se você tem sucesso, 100% do tempo na filantropia, os projetos são fáceis demais e você tem que procurar para coisas que são importantes e nas quais você pode falhar. Neste momento, Gates está trabalhando na erradicação da polio. Eles chegaram 99% do caminho, mas o último 1% é muito difícil e ninguém sabe ao certo se isso será concluído. Você sabe, nós fizemos isso com a varíola no passado e assim é uma mentalidade diferente. E você não recebe o mesmo tipo de retorno que recebe nos negócios também imediatamente. Isso também chega a uma coisa universal, aprender com os erros. Uma das coisas que você faz em seu relatório anual, que se tornou um clássico, é discutir o que deu errado, como Dexter, e o que você... E como? E o que você aprendeu com isso? Claro, É muito importante reconhecer erros. Quero dizer, se alguém anda por aí a dizer, sabe, eu nunca cometi um erro, quero dizer, pode parar de escutá-los, quero dizer, estão no mundo dos sonhos. Então enfrentar isso. É um pouco como, em termos de discutir questões, você deve ser capaz de discutir a posição do outro tão bem quanto pode discutir a sua própria. Então, quero dizer, isso faz parte de pensar bem e certamente uma parte de tomar boas decisões nos negócios é reconhecer as decisões ruins que você tomou e por que elas foram ruins. E isso não significa que você nunca faz a mesma coisa. Quer dizer, porque às vezes foi uma situação anormal, mas eu cometi muitos erros, vou cometer mais erros. Mas sabe que o Babe Ruth foi eliminado muitas vezes. Quero dizer, é assim que as coisas são. Você não deve esperar a perfeição de si mesmo. Você deve se esforçar para fazer o seu melhor, mas é exigir demais e esperar a perfeição de si mesmo. E isso faz algum bem, reconhecê-los e não começar a tentar enganar as pessoas sobre isso. Transmitindo a mensagem. Você fez algo de alto perfil para divulgar a mensagem sobre doação. Por quê e aonde você acha que isso vai levar? E então quero perguntar a Jay para um público muito diferente. Como você transmite a mensagem sobre a importância da filantropia em ajudar as pessoas para que possam ter as oportunidades que você teve? Absolutamente. Bem, a maneira como passei a mensagem foi pegando uma cópia da Forbes e olhando aquela lista dos 400 e começando a fazer telefonemas. Obrigado.